Sabe, música é bem mais do que só nota e melodia. Ela é uma força social, uma força que vai moldando o nosso mundo de jeitos que a gente, na maioria das vezes, nem se dá conta. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui hoje. Como é que isso acontece? Pois é, já parou para pensar nisso? Por que essa diferença tão grande? Não é por acaso, com certeza não. Isso revela, na verdade, como a música está ali funcionando como parte da nossa sociedade. Ela cria ambientes, ela comunica valores, organiza o jeito que a gente interage, é o ponto de partida ideal para nossa análise. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Tem uma ideia do etnomusicólogo John Blacking que é fantástica. Ele dizia que a música não é só um espelho da sociedade, sabe? Ela não só reflete o que já existe. Não. Ela é um agente ativo. Ela pode, de fato, gerar mudanças na sociedade. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico de sociologia. Depois, a gente pega uma ferramenta de pensamento que é chave para isso tudo. Aí, a gente aplica essa lente direto na música, para, no final, focar em como isso tudo acontece lá na educação musical, na sala de aula. Então, para começar, para entender o social que existe no som, a gente precisa da ferramenta certa, que é a sociologia. É ela que vai dar a base para a gente conseguir analisar aquelas forças que estão ali, sabe, agindo por debaixo dos panos no nosso dia a dia. Olha só essa definição do sociólogo Anthony Giddens. É um resumo ótimo. Basicamente, é um convite para a gente observar como aquilo que a gente é, o que a gente faz, muitas vezes é resultado de processos que foram construídos ao longo do tempo. Historicamente, politicamente, socialmente. Ok, agora que a gente já tem a base, vamos para uma das ideias mais poderosas mesmo da sociologia. Não é só um campo de estudo, tá? É quase como um novo par de olhos, uma maneira diferente de enxergar o mundo. A gente chama isso de imaginação sociológica. Quem criou esse termo foi o C. Wright Mills. A ideia é a seguinte, é a capacidade de conectar as nossas coisinhas do dia a dia, nossas experiências pessoais, com as grandes forças da história da sociedade. É tipo dar um passo para trás, sair da nossa bolha, para entender o quadro geral, o contexto maior. Para isso não ficar muito abstrato, o Giddens dá um exemplo que é perfeito: o ato de tomar um café. Pensa só. Parece uma escolha super pessoal, né? Ah, vou tomar um cafezinho. Mas é também um ritual social. A gente se encontra para tomar um café. E tem mais. Esse ato tão simples conecta a gente com uma rede global gigantesca de comércio, de relações de trabalho. Isso, bem aí, é a imaginação sociológica funcionando na prática. Beleza. Agora que a gente tem essa nova maneira de ver, vamos apontar nossa lente para a música. Como é que a sociologia começou a estudar a música? E como que esse olhar foi mudando com o tempo? Então, no comecinho, o negócio era bem limitado, viu? Os primeiros estudos focavam quase que só em música de concerto, música erudita. E o gosto popular, muitas vezes era visto como um problema social, algo que precisava ser corrigido. Já hoje, nossa, a abordagem é outra. É muito mais ampla, abraça todos os repertórios, todos os grupos sociais, todas as práticas. Mas, essa mudança não foi de uma hora para outra. Teve um ponto de virada muito importante com o trabalho de um cara chamado Theodor Adorno. Ele fez uma crítica ferrenha à indústria cultural, mostrando como ela produzia música e arte em massa. Depois disso, lá pelos anos 70, o campo meio que explodiu. Começaram a surgir estudos sobre rock, sobre as subculturas, sobre a música nas cidades. Foi uma revolução. Hoje em dia, a coisa é super rica, cheia de jeitos diferentes de analisar. A gente pode olhar, por exemplo, para o significado social, pensa no hino de um time de futebol, como ele cria um sentimento de comunidade, né? Ou a identidade social, como o punk rock ajudou a definir a identidade de todo um grupo. E ainda dá para analisar a interação social, a materialidade, ou seja, o som em si, e, claro, a influência da indústria cultural. São várias lentes diferentes para olhar a mesma coisa. E é aqui que a gente chega no nosso ponto principal. Vamos pegar tudo isso que a gente viu, a imaginação sociológica, essas várias formas de analisar música, e levar para um lugar bem específico, a sala de aula. É isso que a sociologia da educação musical faz. É um campo que estuda o ensino e a aprendizagem de música, mas não como se fossem coisas isoladas, sabe? Ela entende que são práticas sociais que estão totalmente conectadas com a estrutura da nossa sociedade. Tá, mas e aí? O que os pesquisadores dessa área querem saber? As perguntas são tipo: quem aprende o quê e por quê? Como que se decide o que vai ser ensinado na aula de música? Quais são os valores que estão por trás dessas escolhas? E uma pergunta crucial: como a oportunidade de aprender música é distribuída de um jeito tão desigual na sociedade?
Olha só esse exemplo prático para a gente entender melhor. Uma pesquisa da Lucy Green, lá no Reino Unido, mostrou um padrão bem claro. Era mais comum meninas se envolverem com instrumentos de orquestra e meninos com instrumentos de música popular, tipo guitarra, baixo. E aí que tá o pulo do gato. Isso não tem nada a ver com biologia. É um reflexo puro das construções sociais que a gente tem sobre o que é música de menina e música de menino. E a própria Lucy Green destaca isso, né? É fundamental a gente entender o que a música significa para as pessoas. Se a gente entende o que está na cabeça dos estudantes, dos professores, a gente começa a sacar por que alguns grupos se interessam por um tipo de música e fogem de outro. No fundo, é tudo sobre o significado que a gente constrói socialmente em cima do som. Ok, a gente percorreu um caminho longo, né? Da sociologia geral até a sala de aula de música. A pergunta que fica agora é: e daí? Por que isso tudo importa na prática? Bom, o ponto central é tentar aplicar essa imaginação sociológica na nossa própria vida. Dá para fazer uma reflexão, na nossa época de escola, que músicas, que artistas, que gêneros eram tratados como importantes como conhecimento de verdade e quais eram totalmente deixados de lado ou até vistos com preconceito. Essa reflexão já revela muita coisa. E isso leva a gente para a conclusão final, que é muito forte. A escolha do que se ensina em música nunca é neutra. Quando um currículo deixa de fora certos tipos de música, certas práticas que são super importantes para alguns grupos sociais, ele pode acabar, mesmo sem querer, excluindo as próprias pessoas desses grupos. É uma reflexão em tanto sobre como o social e o som estão ligados.